casamento é sagrado e eu espero que você entenda isso de uma vez por todas no episódio de hoje do nosso devocional. Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar o estudo do Evangelho segundo Mateus, hoje dando início ao capítulo 19 e tratando sobre casamento. O que Jesus fala sobre divórcio e o quão sagrado aos olhos de Deus é o casamento. Vamos então à leitura do texto. Nós vamos ler o capítulo 19, do verso 1 ao verso 12. Vamos então. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Então veja que Jesus, a primeira resposta que ele dá à questão do divórcio por qualquer motivo é a seguinte, em outras palavras: Deus instituiu o casamento como algo que deve ser preservado até o fim da vida. O que Deus uniu, o homem não separe. Ambos se tornarão uma só carne. Deus criou o casamento, Deus não criou o divórcio. Entenda isso. O casamento é criado por Deus, o divórcio não. Mas aí, vamos continuar a leitura que você vai entender de forma plena. Replicaram-lhe: então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Então, os fariseus, eles pegam um trecho aonde Moisés autoriza o divórcio, em casos específicos, nós já vamos ver quais, e dizem, já que não é para ter separação, então por que Moisés autorizou? Aí Jesus falou: por causa da dureza do coração de vocês. Em outras palavras, o meu pai não criou o divórcio. O divórcio existe e, em alguns casos, ele é lícito por conta da dureza do coração do homem. Mas não era ou nunca foi a vontade de Deus que o homem se separasse da sua esposa. Mas veja só, verso 9. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então Jesus falou, Moisés autorizou sim o divórcio. Mas eu quero que fique bem claro, o divórcio é lícito em casos específicos. E Jesus é claro em que caso é esse. Imoralidade sexual. Ou seja, se há uma traição, um adultério, então neste caso, aquele que foi traído é livre, é autorizado a se divorciar do seu cônjuge.
em caso de adultério. Encontramos também orientações de Paulo sobre questão de abandono. O marido foi embora, abandonou a mulher, é lícito que haja o divórcio. Por mais que não esteja de forma explícita, mas agressões físicas ou situações que colocam a vida da pessoa em risco, também o divórcio é autorizado. Mas veja, meus irmãos, que tanto adultério, como abandono, como o risco de vida, são situações gravíssimas. Não são motivos banais. São situações desesperadoras. Mas o que é que nós vemos hoje em dia? Pessoas se casarem e se separarem, se divorciarem por motivos banais. Por conflitos de temperamento, por conflitos de opiniões, por brigas, discussões, situações corriqueiras. Você que é casado, assim como eu, você sabe que casamento é uma bênção. Mas em alguns momentos o casamento é estressante. São duas cabeças diferentes, são duas personalidades diferentes, e ainda que ambos sejam cristãos, sempre vai haver conflitos. Casamento não é igual peça de roupa que você vive trocando. Casamento não é igual um celular que você olha e vê outros mais avançados em tecnologia e você troca. Casamento é sagrado. O intuito dessa orientação de Cristo é deixar claro: casamento é sagrado. Casamento não é brincadeira. Por isso, você que está solteiro, avalie criteriosamente com quem você vai se casar. Porque a maioria dos divórcios começam no namoro. Observe os sinais. Use a sua cabeça. Use a sua fé, não as suas emoções. Porque o coração, no que diz respeito à escolha do parceiro, da parceira com a qual vamos nos casar, ele não pode escolher. O coração, ele não pensa, ele apenas sente. Por isso, pense bem antes de casar, com quem você vai casar. E você que já está casado, salvo por essas exceções, continue casado. Converse, dialogue, busque uma orientação, busque ajuda em Deus, mas lute pelo seu casamento. Afinal de contas, é sagrado. Repetindo aqui, eu acho que já umas 3 vezes eu falei, Deus criou o casamento, não o divórcio. Se atente a isso. E para concluir, os discípulos fizeram uma pergunta. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Os discípulos falaram: então, melhor é nem casar. Os discípulos sentiram ali o peso do que é um casamento. E é bom que eles sentiram, e é bom que você sinta o peso que é um casamento. Se você se separar por um motivo banal, você está pecando contra Deus. Se você se separar por um motivo banal e você se casar com outra pessoa, você vai estar adulterando. Entende o peso disso? Lê de novo. Eu ia avançar, mas é que eu percebi aqui que os discípulos sentiram o peso e talvez você ainda não sentiu. Veja o verso 9 de novo. Todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ah, eu tive uma briga com a minha esposa, eu não quero mais ela. Me divorcio e caso de novo. Eu vou estar cometendo adultério. Ah, já não sinto mais atração pela minha esposa, vou largar ela e vou me casar com uma outra pessoa mais atraente. Case, mas você vai estar cometendo adultério. Ah, eu tive uma briga, que estou com a cabeça quente, a gente está brigando demais, vou me embora, vou entrar com divórcio e me caso de novo.
case, mas você vai estar cometendo adultério. Tá claro? Acho que agora deu para sentir melhor o peso, né? Vamos ver a resposta de Jesus para os discípulos. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Quer dizer, casamento não é para qualquer um. Aí ele diz no verso 12 algo muito interessante e muito espiritual. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre das suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. Quer dizer, então Jesus está falando que existem os eunucos, quer dizer, aqueles que não têm o órgão, o homem não tem o órgão genital. Alguns já nascem com este problema, uma deficiência física. Outros, que era muito comum naquela época, o rei escolhia algum homem para cuidar das suas concubinas. Mas não podia ser qualquer homem. Então, pegava um homem, removia o órgão reprodutor do homem e deixava ele responsável pelas concubinas. Porque assim, o rei não correria o perigo de perder uma das suas concubinas para aquele homem responsável. Mas existe ainda um outro tipo de eunuco, continua o verso, final do verso. E há outros ainda que a si mesmo se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, aceite. Então, aqui, Jesus ele não está falando que alguns, pelo reino dos céus, removem o seu órgão reprodutor. Mas ele diz que renunciam à sua própria vontade e, percebendo que não há capacidade e disposição para casar, então preferem nem se casar para não cometer o pecado de se casar e depois se separar. Tem um comentário aqui na King James sobre isso, para a gente encerrar sobre essa questão dos que se fazem eunucos pelo reino dos céus, que é muito interessante. Jesus usou uma metáfora para mostrar o radicalismo do amor. Na união com Deus e com o próximo, na aliança do matrimônio e no ministério cristão, Jesus surpreende seus inquiridores com uma terceira classe de eunucos, os celibatários, aqueles que de forma livre e espontânea sacrificam seus desejos naturais e legítimos por amor ao Senhor e para melhor e maior dedicação ao reino de Deus. Em nenhum momento Jesus defendeu o asceticismo, que é uma doutrina dos primeiros séculos que exigia dos líderes cristãos a total abstinência sexual e punia severamente os pensamentos impuros. Jesus e Paulo, dois celibatários, quer dizer, tanto Jesus quanto Paulo não se casaram, deixam claro que não é necessário que um homem ou uma mulher se privem do casamento para ser bons obreiros ou líderes espirituais da Igreja de Cristo. Isso é dom de Deus. E, portanto, é graça e não maldição. Quer dizer, Jesus, ao falar isso, não critica o casamento. Ele acabou de dizer que o casamento é algo divino, é algo sagrado. Mas ele mostra a questão do quão radical devemos ser na hora de resistir a uma tentação ou permanecer fiel ao Senhor. E ele conclui: pessoas com esse dom devem ser orientadas a dedicar-se exclusivamente ao Senhor e à Igreja. Caso contrário, Satanás poderá se aproveitar disso e tentar recrutá-las para servir ao reino do mal. Orígenes, um dos pais da igreja do século II, interpretando erradamente essa palavra, entendendo-a de forma literal, mutilou a si mesmo. Olha que triste. Então, um dos pais da igreja entendeu errado e se mutilou. Se você viu o vídeo até aqui, você entendeu o que isso significa. Pois bem, meus irmãos, espero que tenha ficado claro o quão sério é o casamento, espero que tenha ficado claro quão importante é você ser fiel à sua esposa, ao seu marido e permanecer até o fim, tá bom? Amanhã, se o Senhor permitir, quarta-feira estaremos de volta. Que Deus abençoe você e a sua família.